Evandro, nós nos conhecemos há pelo menos uns 10 anos, talvez. Próximo disso, isso aí. Próximo disso, não é? Isso. Nós nos conhecemos no grupo Multi, do Carlos Duísder Martins, Exato. num projeto que eu tive o prazer de conhecer você, o Herbert, Giovana, e mais um monte de gente bacana, Tieg, né? E um monte de gente bacana. Cristina Franco. Cristina Franco, exato. A Sueli, né? E foram pessoas, tinha um grupo de pessoas incríveis no grupo Multi. Timaço mesmo. Quantas franquias não, quantas marcas tinha lá no grupo Multi na época que você era diretor? Chegaram a 11, né? Tinham as marcas de idiomas, as marcas de ensino profissionalizante e a de complemento escolar, né? Que era a Smarts. Eram 11 marcas, era um grupo bem expressivo, né? Depois o grupo Multi teve aquisição pela Pearson aí, né? Eu saí um pouco antes disso. Foi, né? Pouca coisa. Isso, eu fiquei no grupo Multi até dezembro de 2012, né? E aí, enfim, né? Agora recentemente, né, teve a compra pela Pearson, aí agora as marcas profissionalizantes foram adquiridas pela Movedu, que é daqui de São José do Rio Preto também, do Rogério Gabriel, né? O maior grupo de rede de ensino profissionalizante, tô para te falar do mundo quase, né? Porque são as principais marcas de ensino profissionalizante que existem no país. Eu cheguei até o Grupo Multi pela Microlins, né? Eu era, na época, coordenador de curso da Microlins, e quando a Microlins foi vendida ao Grupo Multi, eu fui uma das pessoas que foram convidadas a seguir o projeto em Campinas. E, enfim, lá teve todo um desenvolvimento, né? O Herbert, meu brother aí, compadre, e sempre juntos, né? E fui para Campinas exatamente para ficar junto da área pedagógica, vamos dizer assim, né, que era um dos cursos profissionalizantes. E lá eu conheci a Giovana Donella, que na época ela era superintendente, depois se tornou COO do grupo. E numa apresentação ali, né, falando de estrutura e tudo mais, foi num meeting de marketing, né? São aqueles momentos que vão marcando a nossa vida profissional. Eu tive a oportunidade de falar e ela me viu ali, me convidou para ser, na época, gerente do departamento pedagógico, formar o departamento pedagógico profissionalizante. E assim foi, né? Me tornei diretor, depois fiquei na gestão do departamento pedagógico profissionalizante, depois diretor de operação das marcas SOS, People, Beat Company, e aí a Smart tinha uma autodiretoria, né? Então eram essas marcas. E quando eu recebi um convite para retornar para Rio Preto, né? Que foi quando entrou a Doutor Resolve na minha vida aí. E isso aí depois em 2013 já começa, então do fim de 2012 para 2013, começa como diretor de operação da Doutor Resolve. E aí muito rapidamente assumi a diretoria de operação do grupo todo. E lá por 2014 a diretoria de operação e expansão, e em 2015 CEO. E aí eu fiquei um ano como CEO do grupo, saí no comecinho de 2016. Montamos um projeto, Herbert e eu. Herbert, né? Nós temos outros projetos juntos aí, né? O Thiago também, nosso amigo, sócio. E aí surgiu, por alguma, né? Aquelas coisas que a gente não consegue explicar muito bem, né? Surgiu a oportunidade de, né? O Davi, que era o ex-proprietário das marcas, eu era CEO, né? Eu fui para uma reunião com ele, enfim. Até achei que era uma questão de consultoria, né? E aí ele me ofereceu a compra da marca, né? E aí eu conversei na época com algumas pessoas, né? O Herbert foi um deles, conversei com o meu sócio atual hoje, o Gustavo também. A gente, né, vai ouvindo aqueles, a gente vai buscando os nãos e vai encontrando os sims, né? E aí, sim. E aí, enfim, começamos compramos então as marcas Doutor Resolve, Doutor Solution, que é a operação da Doutor Resolve na América Latina. Doutor Solution? Doutor Solution. Estamos hoje no México e no Panamá. E aí dessa aquisição, e a Dona Resolve também, né, que é a marca de limpeza e facilidades. Então, dessa aquisição foi fundado o Grupo F, que é a F Franchising, da qual eu sou sócio-presidente hoje, junto com o Gustavo, que é sócio-diretor de novos negócios e expansão. E estamos aí desde dezembro de 2016. Em 2018 entraram mais 2 marcas para o grupo, mas são marcas que a gente ainda está
estudando, viabilizando, reprojetando, né, que são na área de estética. E cá estamos, né, já quase há 4 anos aí à frente da franchise. E é importante você falar que você também foi professor acadêmico, ou eu estou enganado, universitário, Cara, né? fui. Na Foi, verdade, né? Você por sempre incrível foi que estudioso. pareça, Eu eu lembro sou que a gente saía cientista para da almoçar. computação. Isso. A gente saía para almoçar, eu, você e o Herbert, e aí a gente ia falando, e você, e a época que tinha Você S.A., ainda era aquela coisa toda, e você era um comedor de todas as revistas de negócio do planeta. Bem, Sempre. conversar com você sempre foi uma coisa incrível, né? Porque é extremamente Igualmente. atualizado, informado, influente, Imagina. e era incrível, era um Imagina. poço de conhecimento. Imagina, igualmente, são aquelas conversas que duram horas e parecem minutos, né? E É, sempre um é. prazer. Mas sim, eu, por incrível que pareça, por formação, eu sou cientista da computação, né? E aí, tanto é que eu comecei no franchising como estagiário de instrutor de informática de uma rede de franquia, né? Isso faz um tempo já, faz quase 20 anos. E aí, meu, aconteceu, aí aparece a Microlins na minha vida, né? Eu começo lá como coordenador de cursos e comecei com isso tudo, né? Então eu ministrava aulas de informática na época, né? A minha área, a minha atuação Nossa. dentro da computação da informática nunca foi muito expressiva, assim, né? Aconteceu o franchising aí já no comecinho. E aí, quando eu fiz meu primeiro MBA, eu tenho especialização pela GV em gestão empresarial e gestão comercial, e também fiz curso na Xerto de franchising e outros cursos, marketing, assim por diante, porque a gente, né, vai sempre se trazendo. Fiz o curso de liderança interativa com o Ricardo também, naturalmente. Achei que né? você ia falar, porra. Né? Com certeza somou muito em tudo isso, né? E sou muito grato a todos vocês que são parte dessa trajetória. E quando eu estava na minha segunda especialização, eu recebi o convite para ser professor local da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu era aquele professor que localmente... E aí sim na cadeira de gestão de tecnologia, né? Então, foram 2 anos aí como professor também. Enfim... Sabe por que eu explorei toda essa tua história de vida aí? Nossa, em poucos minutos você contou aí alguns anos. Quase 20 anos. E eu fiz quase 20 anos. Eu fiz questão porque se hoje tem um sucesso a Doutor Resolve, ela é reconhecida pela certificação da Associação Brasileira de Franchise, da BF. Se você fez todo um reposicionamento da marca, e eu sei os meandros todos aí, como é que você trabalhou, que a gente já conversou pessoalmente em Rio Preto, inclusive. Sim. Foi graças a toda essa sua estrutura, esse teu aprendizado, toda essa trajetória. Então a gente fala assim, poxa, mas eu quero ser tal coisa, mas espera aí. Né? Tem que comer bastante areia antes. Tem um ditado que... Pode falar. Pois não, você é o convidado, você que fala. Não, eu só ia fazer um comentário. Tem uma frase que a gente vira e mexe, a gente usa na empresa, que é o seguinte, né? Que a melhor árvore é aquela que você plantou há 20 anos atrás, né? Então, ela está fazendo sombra hoje já. Então, nada acontece, né? O sucesso espontâneo às vezes demora anos para acontecer, enfim. Você sabe que isso aqui é ao vivo, né? Então, como isso aqui é ao vivo, tem perguntas que surgem, e aí a Malu Mazzucato, da Malucão, lá de Bertioga, melhor veterinária de Bertioga, hein? Se vocês forem para a Riviera de São Lourenço, é Malucão. Malu, o dia que eu for aí, por favor, hein, dá um desconto no shampoo. Não meu, da cachorra. Ela fez uma pergunta que eu achei muito legal, a Malu. A Malu disse assim, olha só, a gente tinha nem combinado nada, hein? Ela fez assim, ó, como fazer a pequena empresa virar uma franquia? Qual o primeiro passo? Eu acho que a gente pode começar por aí, daqui a pouco a gente fala das estratégias do digital. Legal. O importante a premissa de uma franquia é que ela é um modelo de negócio de sucesso que foi testado, ele funciona, ele tem retorno, e aí você coloca uma viabilidade para replicar exatamente esse modelo de negócio, né? O que às vezes a gente não ouve muito, né? E isso é importante de ser esclarecido, é que franchising é um modelo de expansão de negócios, né? Então eu tenho sempre 2 vertentes. Eu tenho uma empresa que eu posso decidir abrir filiais dela e aí crescer com capital próprio, né? Ou eu posso ter uma rede de franquias que eu formato ela enquanto franquia, obedeço à lei do franchising, né? Estruturo tudo isso, manualizo, estabeleço procedimentos, normas, padrões. Na verdade, você preparar a sua empresa para franquear é um grande exercício de autoconhecimento empresarial, porque tudo aquilo que você tem numa operação individual precisa ser replicado da melhor forma, né?
Então, o passo é exatamente aí. Inclusive, recomendo que antes de abrir franquia, abra a sua segunda unidade, a sua terceira unidade. Porque isso vai servir de teste de como que vai funcionar o atendimento, o suporte e como que você vai replicar exatamente tudo aquilo que funciona na sua empresa para outras empresas, né? Então, no franchising, você escolhe os franqueados, que a princípio são investidores, que querem investir no negócio, e aí essas pessoas vão atuar ou não, vai depender do modelo. No caso da Doutor Resolve, da Dona Resolve, precisa atuar, né? O sócio ele tem que operar o modelo, ou então indicar alguém extremamente de confiança e competente para isso, porque essa pessoa vai ser o seu parceiro, o seu sócio, né? Com o capital dele, ele vai abrir, então, a marca, ele vai explorar a marca em um território de forma exclusiva ou semi-exclusiva. Então, o franchising, a essência dele é a transferência de know-how, né? Para haver transferência de know-how, tem que haver know-how. Então, comece criando o seu know-how, né? Comece manualizando, fazendo a sua autocrítica, a sua autoanálise empresarial, para poder replicar isso depois e poder acompanhar também, dar o melhor apoio que você puder para os seus parceiros de negócio aí. Não é um processo rápido, tá? E não existe receita pronta. Uma analogia, né? A gente às vezes vê, acho que as pessoas conhecem o sistema SAP, né? Que é um sistema, enfim, muito estruturado, pesado. E ele às vezes leva 2, 3 anos para ser implementado. Mas não é porque ele é difícil de ser implementado. É que para funcionar em sistema tem que estar sistematizado, tem que estar procedimentado. E às vezes chega uma empresa desse porte e não existem procedimentos, não existem métodos, não existem indicadores. Tudo isso tem que ser criado. Então, basicamente, né, trazendo uma analogia de um outro contexto, praticamente... Mas a grande... Não sei se foi claro aí, né? Não, foi claro. Não, eu achei que foi claro e foi além. Eu achei também interessante que você traz a questão de que, primeiro, antes de você pensar em franquear qualquer coisa, você abrir a sua segunda unidade para ver se você tem a competência de gestão de negócio para conseguir dar conta de 2 unidades. E que elas sejam, que repliquem o mesmo modelo e as melhores práticas, né? Perfeito. Eu acho que do aspecto de comportamento, eu vou meter um pitáculo, né? Eu entendo que você tem que ter uma resiliência, uma palavra da moda, eu vou até mudar porque tem um amigo meu aí que entrou, que ele falou, não é resiliência, é adaptabilidade, e a gente entra numa conversa aqui, mas eu vou usar adaptabilidade, porque eu gosto de jogar pra galera agora. Mas de adaptabilidade, porque muita gente esse investidor vai dar pitáculo no teu negócio. E vai dizer que aquilo que você está fazendo está errado. E que você fez, que é aquela melhor prática, que tinha uma expectativa. Quem não suporta ouvir críticas, não monte uma rede de franquias, porque a essência disso é a crítica construtiva, né? Uhum. Eu não sei nem se a palavra crítica às vezes é um pouco forte, né? Mas é a recomendação produtiva, vamos colocar assim, né? E aí entram mais algumas coisas, né? Por exemplo, a Doutor Resolve é uma rede que esse ano completa 10 anos, né? Em agosto. Parabéns! Parabéns, obrigado, cara! Obrigado. E a Dona Resolve completou 7 agora, no mês de abril, né? A Dr. Soljon também completou 7 anos. São redes extremamente jovens, cara. Nós estamos engatinhando no franchise. Então, às vezes você, nossa, uma empresa de 10 anos engatinhando, uma marca, na verdade, de 10 anos. A franchise vai completar 4. Mas, poxa, nós temos grandes players no franchising com 40 anos, com, né, muito mais tempo aí. E aí, naturalmente, eu falo que a empresa ela evolui de acordo com a maturidade também de quem está à frente. Isso vale para franquia, isso vale para qualquer empresa. Então, se essa maturidade ela leva um tempo para acontecer, porque pode ser que eu entre nesse sistema, às vezes num momento de maturidade, e existe aí o psicólogo corporativo Greg Nathan, né, a gente no franchise fala muito dele, com o fator E, né, que existe a euforia, mas existe a fase do questionamento, né, e é quase que um ciclo de luto evolutivo, né, porque ele não tem o luto, ele tem a euforia, mas a gente acaba entrando num ciclo de luto, porque você começa a questionar, você começa a ter raivas, você entra numa fase de negociação, e aí você entende que juntos a coisa acontece melhor, né? Mas entender isso é importante para o franqueador entender que ele tem vários investidores que se tornaram empresários, talvez seja o primeiro empreendimento da vida deles, ou pessoas que já eram empresárias e que entraram, que estão em ponto de maturidade totalmente diferente. Então, alinhar essa comunicação de acordo
poxa, nós temos 70 franquias, então são 70 pessoas em pontos diferentes, né? E às vezes é preciso ser duro nas devolutivas, né? De acordo naturalmente com a ocasião. Às vezes você tem, então com cada um tem um speech, né? Então na linha de que, poxa, o líder cabe a ele ser quem o liderado precisa que ele seja, e não quem ele é, às vezes, né? E às vezes você precisa ser chato, você precisa ser inconveniente, você precisa colocar o dedo na cara e falar verdades, né, inconvenientes. É por isso que, como o Mário e o Sérgio Cortella falam, as pessoas detestam mudança, porque as pessoas não suportam se confrontar, né? As pessoas têm medo do escuro. Então, enfim, divaguei um pouco aqui, mas vamos lá. Eu adoro. Não, esse espaço é para... Aqui o espaço é teu, esse espaço de troca, maravilhoso, gostoso. Você diz as pessoas têm... Você trouxe, né? As pessoas têm medo do escuro, não gostam da mudança. E assim, a gente vai continuar nesse sentido e eu concordo com o que você disse até agora. Olha, falando de mudança, vem essa história aí do... Olha aí, a gente que está em não sei em quantos minutos, a primeira vez que a gente vai falar no coronavírus. Eu fico até feliz com isso, olha sabe? Só. Porque é só ser... Eu escutei uma piada, cara, esse dia, que foi muito interessante, né, meu? Que não, escreveram assim, medo não, pavor, é isso aí. Mas eu escutei uma piada medo é o medo assim de si, né? Hoje, sim. Hoje em dia, com essa questão que a gente está mais em casa, home office, sabe? A gente está cheio de desenvolvimento de vários treinamentos disso, mas enfim. Eu escutei um post no Insta que eu amei, eu rachei o bico de rir. Ele dizia assim, olha, telefone fixo da minha casa toca, eu já acho que é uma live começando. Né? Tá bem por aí, né? Puta, cara, que é live pra todo lado, cara. Parece canal da Netflix, o Instagram, né? O Trends tá fenomenal, né? Tá... Perfeito. É isso aí. Perfeito. E aí, tu falar, eu vi que minha tia entrou aqui, vi que também o Thiago que também, Thiago Macaniani, brother também. Obrigado por estar privilegiando a gente aí. Pode cumprimentar, viu? Vamos fazer esse acordo. Você pode cumprimentar todo mundo que for entrando aí, pode dando os créditos. Olha, os familiares, né? Bacana. É legal. É bom, né? As pessoas que nos prestigiam, é bom a gente ter essa gratidão. O Marcelo também, da Dr. Resolve, tá aqui, enfim, eu vi alguns aqui, vamos lá. Você viu? A tia também tá aí dando oi, então vamos lá. Minha tia não entrou ainda, hein? Vou pedir pra minha filha ligar, que tá aqui do meu lado aqui. Liga pra tia Elisa, falar pra ela entrar que... Então assim, e manda coraçãozinho, hein, pessoal? Muito coração. Vamos lá. Quanto mais coraçãozinho, melhor a gente se posiciona melhor, hein? Vamos lá. Falando de desafio. Vem aí essa situação da pandemia. Sim. E aí todo mundo vem, tudo home office. Agora, né? E realmente, assim, né? Dizem que o maior CEO que teve foi o coronavírus, o Covid-19. Ele foi o maior agente causador de mudanças do mundo esse ano, né? Incrível. Então, o que eu queria te perguntar, assim, como é que vocês se adaptaram no mundo, né? E eu acho que tem dois pontos que eu gostaria de respostas que você seguisse. Uma, como é que a própria organização tua, e a segunda, como é que os franqueados, né, se posicionaram em relação a essa situação. Então, fique à vontade, eu queria que você me contasse, porque tudo teve dificuldade ou não, trabalhar home office. Sim. A F-Franchising, ela sempre foi muito digital, né? Pelo simples motivo que ser digital é muito menos oneroso, né? Então, o nosso sistema, ele é cloud, os nossos e-mails é numa plataforma cloud, os nossos aplicativos são numa plataforma cloud, é tudo compartilhado, 100%. Nós até tínhamos um período que nós tínhamos servidores alocados em provedoras de tecnologia, mudamos para cloud. Então, por uma questão de custo, a F-Franchising ela sempre foi digital, né? Inclusive no suporte ao franqueado, né? Nosso sistema ele trabalha com Helpdesk, a gente sempre usou Skype, não é de hoje. As nossas consultorias, 98% é online, né? Então, essa questão do home office era algo que na empresa ela sempre foi uma possibilidade, né? Às vezes dentro do ambiente, né, a gente brinca que a parede do século XXI é o fone de ouvido, né? Então, às vezes você está num ambiente aberto, né? E aí você está num ambiente aberto, você precisa se concentrar
e aí você não tem, às vezes, uma sala de reunião disponível, então, poxa, cara, fique à vontade. Eu faço home office, os colaboradores todos têm liberdade também para fazer isso, mas aí nós vemos essa, né, a pressão do Covid-19 e todos tiveram que ir para home office e a empresa continua funcionando 100%, a franqueadora, né? E eu acho que o grande desafio, na verdade, foi que às vezes nós tínhamos uma experiência prévia de home office em que talvez os filhos estivessem na escola, né? Eu tinha um ambiente ali calmo para eu poder ficar. Às vezes eu tinha um ambiente já preparado para isso, né? Mas agora com essa situação que, poxa, tá todo mundo em casa de fato, encontrar o seu espaço, né? Dimensionar ali o seu cantinho, o seu tempo, talvez seja o grande desafio. Então, assim, eu vejo a galera encontrando horários alternativos também para poder produzir, porque, né? Cá estamos. Aqui em São José do Rio Preto já houve uma flexibilização de retorno. Escritórios de advogado e tudo mais podem já, desde que não exista aglomeração, com uso de máscara, aquela coisa toda. Então eu acho que a grande adaptabilidade foi de perceber dentro da agenda nova que nós temos, né, porque é uma situação inédita para todos, como que eu trabalho home office com todos esses ofensores, né? Então tem a TV ligada, tem um filho brincando, tem N situações acontecendo em volta, como é que eu me preservo nesse ambiente? Ou como que eu me aloco no tempo, né? Quais são os horários como que eu negocio isso? Inclusive eu vi você falando isso, eu achei isso muito... Negociar, vamos falar antes de tudo começar, olha, eu preciso do meu espaço, preciso do meu tempo, acordos, né? Os famosos acordos sempre funcionam, né? E é importante reforçar isso. Então, para a EF Franchising, estar em home office foi um ambiente novo, mas o trabalho já era digital. Vamos chamar assim, né? As consultorias já eram online, assim por diante. Nós temos a consultoria presencial também, ela é custeada pelo franqueado, mas a gente sempre se ocupou muito de fazer muito disso remotamente, porque isso custa menos para o franqueado também, né? Então teve todas essas questões aí que eu acho que o desafio foi organizar a agenda em casa, né? Então o treinamento, sim. Nós temos um novo franqueado, eu vi que tem franqueados aqui que entraram, eu não vi qual foi a franquia, mas obrigado por nos prestigiar, vi que tem uma franqueada da Dona Resolve também de Ariquemes, está aqui com a gente, e aí nós há 2 anos, Ricardo, a gente fala de um treinamento gerencial online, tem até acrônimo, TGO, coisa linda, tem logotipo, fenomenal. Nunca saía do papel. Lembra? Acho que até te mostrou. Lembro. Isso. Não, mostrou. Meu, eu lembro que quando eu fui lá em Rio Preto, conhecer, né, não você que eu já te conhecia, mas a Doutor Resolve, toda a tua estrutura, você já tinha montado um estúdio, que era uma sala de reunião tua, exato, que já tinha esse estúdio e você produzia muito material de treinamento, muito material de desenvolvimento. E aí eu vou ter que... Pode falar. Não, eu ia te puxar até um assunto, não esquece o que você vai me falar agora, não. Que é o assunto, assim, que eu gostei, né, quando a gente conversou hoje à tarde, que eu adorei, eu ri muito. E eu falei, porra, cara, não me fala do presencial, vai acabar, né? Aí eu queria que essa é a deixa para você falar aquilo que eu achei incrível. Conta para mim um pouquinho sobre essa coisa do presencial. Então nós tivemos essa pressão do digital, vamos chamar assim, né? Essa forçação de barra digital, para a gente se mobilizar, né? Então, assim, não era uma questão do que fazer, era uma questão de prioridade. E com o Covid, as prioridades mudaram, né? E o digital ganhou muito destaque. Então, nós tínhamos lá o tal do nosso treinamento gerencial online, que sempre esteve no papel, nunca esteve no digital, né? Não era nem na prática. Sim. E aí nós tínhamos um treinamento presencial e nós nos deparamos com uma situação que nós temos um treinamento obrigatório presencial, lá em São José do Rio Preto, aqui, aliás, em São José do Rio Preto, e aí, de repente, falou, poxa, né, estamos vendendo franquia, né, os franqueados estão atuando, que é a segunda parte da pergunta que você tinha feito antes, os franqueados sofreram uma pressão muito maior do que nós, porque eles não puderam trabalhar, né? Embora em algumas cidades eles pudessem trabalhar, seja a construção civil, seja o setor de limpeza, havia um grande receio de quem vai receber o profissional, né? Então, por mais que nós fizéssemos os processos de higienização, utilizássemos os EPIs recomendados, havia o medo, né, do contágio, né, invisível, essa coisa toda. Então, o franqueado sentiu muito mais, né? A primeira semana, eu acho que ela foi apavorante para muitos de nós, inclusive para nós na franqueadora. Então, agora, já com essas flexibilizações, aberturas, eles têm. Mas, por exemplo, nós tínhamos franqueados que tiraram proveito da situação, por quê? Eles tinham um volume gigantesco de informação para lançar no sistema de gestão e conseguiram colocar tudo isso em dia, né?
Então, não ter serviço no campo não significa não, né? Então, isso que é importante e também é uma questão de prioridade, né? Mudaram. E aí, do treinamento, nós temos essa fase presencial. E aí falou, poxa, nós precisamos passar o treinamento porque existem franquias que precisam inaugurar. E aí surgiu o treinamento interativo, né? Nós fazemos uma ferramenta de comunicação, a gente utiliza o Zoom, que é uma ferramenta fenomenal para isso. E aí, o que nós fizemos, né? A ideia do TGO e a ideia exatamente do interativo é trazer todo aquele conhecimento que é um pré-requisito, que é um conhecimento teórico, para antes do momento presencial, né? Então, eu dou a oportunidade de uma interação, embora a gente tenha, quando o franqueado compra, nós temos um processo de implantação que ele é 100% digital também, no sentido da orientação, e aí nós ampliamos isso para a parte da transferência do conteúdo que era prático, né? E aí o que a gente está estruturando agora? Então nós temos o online, que basicamente é um treinamento conceitual, mais teórico, com atividades. Nós temos o interativo, né? E uma experiência, até compartilhei contigo, a gente tinha a ideia que o interativo seria mais rápido, uma pauta mais rápida do que a pauta presencial. Pelo contrário, ela estendeu mais, porque ficou tão dinâmico esse bate-papo, e vem um segundo conceito que é a quebra de paradigma digital, de achar que isso aqui não é reunião. Né? E hoje a gente está vendo que realmente esse tipo de reunião, ele é ótimo, sabe por quê, Pinotti? Primeiro que a gente reduz gasto. Super. Tá? Em que sentido? De deslocamento, de avião, né? E quantas reuniões, eu acho que o presencial, de verdade, ele vai continuar existindo. E eu sempre disse que eu disse que o presencial vai continuar existindo. Sim. Só que vai ser para transpiração. E aí me traz ao assunto que eu queria chegar agora, que é o que a gente falou já à tarde, que é exatamente isso, né? A filosofia, não, vamos tirar do presencial e trazer para o online, né? Então, 50% aí do que a gente tinha de pauta presencial veio para o online ou para o interativo. Poxa, então vamos otimizar o presencial para que em vez de durar uma semana, dure meia. Não. Então, já que a gente cortou a gente tirou os 50%, então vamos dobrar a prática, né? Então, o conteúdo que era prático que nós tínhamos no presencial, em vez de nós reduzirmos a duração do treinamento, nós dobramos a prática. Então, isso vai ser muito mais enriquecedor para quem estiver envolvido, né? Os franqueados, eles conhecem as unidades próprias. Então, assim, o treinamento presencial, ele sempre terá o seu valor. Assim como o ensino presencial, né? As trocas, as experiências. Eu acho que a gente está a gente está valorizando mais a forma de comunicar, né? Os canais para comunicar. Isso. E usando eles da melhor forma possível. Dentro da interativa, eu digo que aquele símbolo da Fênix, eu estou revivendo, né? A diferença de hoje, de 2020, e de 20 anos atrás, quando eu montei a interativa, para dividir com você, a diferença é que eu não tinha cliente, eu não tinha muito conhecimento, eu não tinha muita experiência, as pessoas não me conheciam. Hoje não. Hoje as pessoas conhecem a interativa. Então, o que eu tenho que fazer é migrar para o digital, né? E é isso que eu fiz. Adquiri uma plataforma EAD, agora estou estruturando todo o programa EAD. E quando eu vou fazer esse misto, igual você está fazendo aí na Doutor Resolve, já também, que é assim, quando for para a prática, é transpiração, é muita transpiração, é sua e prática, é treino, né? Sim. Eu quero trazer uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que as pessoas falam, né? São duas coisas no trabalho home office. As pessoas entendem que quando estão em reuniões, né, via essas ferramentas aqui, né, as pessoas precisam tomar cuidado. Outro dia eu estava fazendo uma reunião com os fornecedores que dá até vergonha de falar, espero que os caras não estejam nem me ouvindo aqui, mas se tiver é bom também, né? O cara sem camisa, bicho. O cara veio fazer uma venda de tecnologia pra gente e o cara abre o equipamento aqui, o cara lá sem camisa, né? Copo de caipirinha na mão, só faltou, não tava. Então as pessoas precisam entender assim, o ambiente onde elas estão, né? Porque a gente está num mundo digital, mas é um mundo. Você não precisa estar de camisa, de gravata, necessariamente. Mas não, sem camisa, né?
Não sei se faz sentido isso, né? Faz sentido e acontece, tá? Cuidado com o pijama, né? A gente fala, poxa, né? Às vezes você tá em casa, tem o hábito de ficar de pijama e entra... Peraí, né? Eu acho que é importante levar em conta que é office, né? É home, mas é office. Então, né? Então você não iria pro office sem camisa. De repente, vai ver que alguns vão, não sei. Pode ser que seja o padrão em algum lugar. Mas não se sinta só. Nós já passamos por experiências também de consultoria. O Marcelo, que está aqui comigo, gerente da Dr. Dó, vi que o Luiz também, consultor de expansão, está aqui com a gente. O Marcelo fez consultoria para franqueado deitado no sofá sem camisa. Cara, aí eu falei, cara, eu me recusaria, né? Eu acho que eu acho que também entra um pouco de estar preparado para o momento, da valorização ao próximo, né? Não é uma questão se eu estou me sentindo à vontade, né? Mas eu estou deixando o outro à vontade. Vamos pensar um pouquinho nisso também, né? E eu falei para o Marcelo, eu falei, cara, eu não teria feito. Eu falei, meu, vamos lá, né? Ele não me deixa mentir. Aí eu queria... A gente está com uma enxurrada de muitas notícias, e até um colega entrou aí e disse assim, não fale mais notícias, né? Como é que vocês têm trabalhado mais boas notícias? Conta um pouquinho, o que você acha desse sentido? Olha, olhando aquela história, né? Falar do passado com a perspectiva do presente é uma coisa incrível, né? Mas o que a gente percebeu é que houve sim um ciclo de luto, né? Então, a gente sentiu que na primeira semana, né, foi a semana do desespero. Começou o isolamento social, né? Tô falando de lockdown, de quarentena, ainda não chegamos nisso, né? A gente tem um isolamento social. E a grande preocupação é, poxa, como é que vai ser depois? Né? E aí a gente entra no contexto da ansiedade, né? E a gente começa a pensar no futuro de forma ansiosa, começa a ficar apavorado. Eu tinha franqueado, já perguntei, poxa, como é que vai ser o nosso royalty, né? E, meu, a gente não estava nem... A gente estava pensando em outras coisas, né? E aí houve, acho que nesse momento a gente buscou o quê? Ter um posicionamento, então, semanalmente, até como a gente tem os gestores, a gente busca deixar eles no contato com as marcas, né? Mas eu tenho me posicionado também em alguns momentos, né? O meu sócio, Gustavo, também, ele se posiciona aí na parte de parcerias. Então, nós adotamos aqui uma linha de trazer notícias boas e compartilhar boas práticas, né? E às vezes a boa prática volta naquilo, não ter o serviço, e quando eu falo serviço é uma obra ou um serviço de limpeza, não significa não ter trabalho, né? Porque às vezes, poxa, e o trabalho de planejamento? Se você estava pedindo, né, uma oportunidade para parar e pensar na sua empresa, olha só, né? Eu vi um post, né, fazendo um parênteses de atrás, que descobriram por que aconteceu com o Covid-19, aí tava a pessoa ia pedindo lá no fim do ano, né, que todos os dias fossem como domingo. Então, cá estamos, né? Então é um pouco disso, né? Então, poxa, os franqueados, muitos pararam as atividades, cidades pararam, principalmente no sul do país, Santa Catarina, né, teve um fechamento mais rigoroso. Meu, então beleza, eu não tenho... Aí entra naquilo quando a gente fala do preparo para o momento, né? Meu, o que é isso? Esse Covid, estamos perdidos, isso não pode estar acontecendo. Aí você vai vendo o reloginho do ciclo de luto passando. Poxa, mas veja bem, eu tenho coisa aqui que eu posso ir fazendo, é isso mesmo, vamos preparar para depois. Então o discurso seguiu muito isso, sabe, Ricardo? Foi um ciclo de luto, olhando para trás. Né? Total. Então já está na fase da aceitação, vamos lá, estamos juntos, ou não estamos juntos, o que está tudo bem também. É evidente que teremos danos, né? Perderemos caixa, mas, meu, beleza, dá a mão pro vizinho, tá todo mundo nessa mesma linha, né? Então, eu acho que a gente tentou trazer uma pauta produtiva. Então, semanalmente a gente tem uma live com os franqueados para compartilhar boas práticas. A gente tentou entender, porque o mercado mudou. Tudo mudou. Comunicação mudou, premissa de divulgação mudou, expectativa do consumidor mudou. Então, o que ele quer nesse momento? Ele quer informação. A gente tem participado ativamente de mesas redondas, mesas com empresários, para trazer isso. E agora a gente está parando um pouco, porque já começou a ficar um pouco repetitivo. Mas o ponto né? Não adianta eu querer vender no momento em que as pessoas estão preocupadas se elas vão sobreviver, porque tem gente que está nesse nível, né? Muita gente.
poxa, vamos informar, vamos educar, vamos falar onde podemos trabalhar, que nós nos preparamos para poder trabalhar. Vamos dar segurança, vamos falar que a gente pode, nós não estamos infringindo. Então, a premissa zero foi respeitar a lei. Se você tem uma ordem de lockdown, né, enfim, de isolamento social, de não poder atuar, não adianta ir contra. Vamos ser responsáveis, né, conosco e com o nosso consumidor e com toda a sociedade. Foi flexibilizando, começamos a ativar uma comunicação. Nós desobrigamos, por exemplo, os franqueados de realizarem o fundo de propaganda, né? Porque a gente entendia que isso era uma forma de otimizar também recurso, fluxo, fizemos algumas concessões de royalties, mas, na verdade, tudo isso são coisas, né? Agora, o comportamento, eu acho que ditou muito a forma de como encarar, né? Então, é evidente que temos franquias em todos os níveis de preparo, temos a franquia que temos caixa para rodar 3, 4 meses, e temos a franquia que está começando agora. Ele sequer entrou na linha de fazer caixa. Quando ele abriu as portas, veio o Covid-19. Então nós temos essas disparidades. A ideia foi manter a pauta produtiva. Dentro de algumas coisas que eu tenho estudado, dentro do trabalho home office, tenho vivido, né? Eu tenho dito isso nas lives, que assim, a grande diferença, né, de você dizer algo que não está vivendo e quando você passa pela situação e vai falar sobre aquele tema, né, você tem uma dupla responsabilidade e mais Sim. ainda, né, você fica se perguntando o tempo todo se você está usando aquilo que você ensina. Eu estou vivendo uma força violenta. Eu passei por toda a fase do luto. Acho que qualquer empresário, qualquer pessoa, passei pelo luto, reclamei, entrei na fase da negociação. E aí eu procurei aumentar meu ciclo de influência. E de influência eu não digo não só nas lives e tal, mas eu comecei a entender assim, qual que era o resgate da minha essência e do meu propósito e para que eu tinha montado a Interativa há 20 anos atrás. Estou falando isso de primeira mão, acho que nunca poucas pessoas que estão me ouvindo aqui me escutaram dizer isso na minha vida. Então, assim, eu sempre eu morava num prédio eu sempre morei em andar alto, né, curiosidade. A não ser na minha infância, que era em casa, mas, enfim. Mas eu sempre gostei de ter a minha mesa de trabalho colada na janela, porque eu gosto de olhar para o horizonte e pensar assim, como é que eu posso contribuir para esse planeta. Então, eu sempre emanei isso. E no início da Interativa, eu sempre trouxe muito a questão do propósito, né? Então, e tanto que a missão da Interativa é humanizar relacionamentos há 20 anos, não é porque é modinha, não é porque entrou digital e falar. Então a gente trabalha com essa questão da humanização, de realmente da entrega, do interesse pelo outro, há muitos anos. Sim. Durante muito tempo, eu já meditei, fazia massagens, recebia massagens, né? Toda semana, eu procurava entrar em conexão, muito também pela influência da minha própria esposa, né, que tem um viés muito mais espiritual do que o meu. Mas eu tirava um pouquinho dessa armadura, dessa dureza do mundo corporativo, né? Até que eu não tinha me percebido que eu estava com tanta armadura e tanto mental. E você vai ver onde eu vou chegar com essa história. Até ontem, né? Ontem eu estava nessas lives e eu vi uma pessoa que tinha me procurado já 4 meses atrás para falar comigo, e ela toda espiritualizada, ela trabalha com mantras, chakras, enfim. E ela estava lá, tinha 5 pessoas assistindo a live dela, é a Samantha, né? E aí eu assisti a live dela, ela fez lá 45 minutos de meditação e eu tentei meditar. Né, coisas que eu não fazia há muitos anos. E foi impressionante a conexão que eu tive com o meu eu e ver o quanto eu estava desconectado da minha essência. Então, isso parece, mudou o papo, né, de estratégia digital, mas a gente está indo para o lado humano. Faz parte, é isso aí, live é isso, sim, meu amigo. Sim, é isso aí. Né? Então, eu quero trazer assim, quando eu tive essa consciência, eu falei, eu preciso resgatar a minha essência. Eu preciso resgatar aquilo que me fez montar a Interativa, que sempre foi meu diferencial, que sempre foi na questão da liderança, na questão de atendimento ao cliente, de se importar, né? De ser inconformado com essas questões do mau atendimento, né? de algumas bandeiras que eu fui deixando
me consumir. E isso a gente perde o foco completamente. E aí, quando eu me vi engolido pelo vírus, assim, pela situação toda dentro da minha casa, e o negócio tendo que migrar radicalmente para o digital, eu passei por essa fase de luta. Eu tive que reinventar, né? Você vê faturamento caindo, você vê uma coisa... E aí eu falei, eu preciso dar um jeito, né? Uhum. Então você tem que ter uma hora que você tem que usar o mental, planejar, mas também tem uma hora que você tem que procurar um equilíbrio e procurar... Eu estou entrando nessa parte da área da influência, né? Até me alonguei aqui, quem é entrevistado é você, não sou eu. Mas... Não, mas super, imagina, é uma conversa. Mas a gente precisa se conectar à nossa essência. E quando eu fiz isso, ontem eu percebi, e acredite você, em sincronicidade ou não, eu juro para você que até um cliente hoje me ligou. Olha só, né? Mas Um cliente que eu jamais pensaria que aquele cara ia me ligar. Quando tocou o telefone, veio até não identificado, eu falei, pô, deve ser esses caras, puta, Rio Grande do Sul, deve estar me vendendo, deve ser do Santander querendo me vender o cartão, né, bicho? Eu tô fugindo de ligação, né? Aí eu falei, eu vou atender. Era um cliente, eu falei, senhor, é isso. Então a nossa essência, né? E eu gosto muito de você, eu tenho um carinho muito grande por você, você nem imagina, porque eu sei que tudo que você faz, Pinotti, por isso que eu me alonguei nessa questão, é essência. Você é um cara do bem, você é um cara que tem uma essência, assim, é gostoso, você é íntegro, é uma pessoa que merece que a doutor resolve, e todas, a dona resolve e a Solution, como que é? Doutor Solution. Solution, que elas realmente vinguem, e mais aquelas outras duas marcas com seus sócios. Porque eu sei o quanto amor e coração você botou no teu negócio, cara. Né? Eu sei o quanto você abdicou de coisas e madrugadas que você virou. E olha que foram poucas vezes que a gente tem se encontrado nesses anos. Isso é verdade. Vai, deixa eu dar a palavra para você. Parabéns, cara. Imagina, cara, você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira, a gente não se fala tanto, mas quando se fala, a coisa flui muito bem e a gente se dá a liberdade de entrar nesse tipo de assunto, inclusive mesmo não sendo a pauta, né? Mas é a pauta, de alguma forma, né? E eu acho que essa situação do Covid, ela foi provocadora, né? Foi. Tudo bem, tem uma questão de saúde e tudo mais, mas ela nos forçou a sair da rotina. Seja ela qual fosse, ela nos obrigou a nos encontrar conosco, com a família, né? Existem N piadinhas que correm sobre isso, né? Mas isso é muito sério, né? E mostra o quanto, às vezes, nós estávamos na rede social, mas não estávamos na rede real, né? Eu estou olhando o like, mas eu não estou vendo em casa como é que a coisa está fluindo. Então, eu acho que foi um chamado nesse sentido também. É evidente que existem N realidades, N situações, né? Pessoas estão passando por esse momento de forma diferente. Enfim, que bom que a gente tem a oportunidade de estar aqui falando numa live, né? E quando sequer tem essa possibilidade de falar sobre isso, ou ter isso como uma oportunidade de troca. E eu acho que é importante ter a gratidão desse momento, né? E quando a gente fala de valores, né? Eu tenho a felicidade de entender o meu propósito pessoal, não estou falando propósito de empresa, nem nada disso, né? Então ontem mesmo eu tive a oportunidade de exercer o meu propósito. Nós tivemos um TGI ontem, que é um treinamento, e eu adoro essa questão de treinamento, você sabe disso, né? E eu acho que a gente começa a entender que a gente precisa dessas pílulas, inclusive nesse momento, né? E que bom que a gente consegue exercer isso, né? Então é assim um reencontro, é um questionamento, é uma pausa. Infelizmente, pessoas estão passando por isso e outras estão sofrendo isso. E eu não estou falando do sofrimento por opção, estou falando do sofrimento real, né? Então é importante olhar isso também, né? E o quão afortunado talvez nós somos, nós que estamos aqui acompanhando isso tudo. É importante ter essa lógica, né? Poxa, se está desafiante para a gente, imagina por quem não tem o que a gente tem e não é o que a gente até o momento né? Isso aí. Então, cara, eu acho que vale muita reflexão. Pinotti,
tenho que te falar o seguinte, cara. Faltam 10 minutos para acabar a nossa live, mas antes eu quero trazer algumas colocações aqui, né? E vi pessoas aqui que disseram assim, ó. Calma que eu tô tentando achar o negócio aqui. Tem uma Heloísa Veiga, conhece? Ela disse assim, nada como conhecimento. Não sei a mínima importância quando recebi um folheto de divulgação da Doutor Resolve. Nem imaginava o que era uma franquia. Olha que interessante. Legal. Né? E eu acho que Bacana. eu queria te deixar aí pelo menos uns 5 minutos desses finais, né? Nas suas considerações finais, que você contasse um pouquinho o que cada uma faz, tá? Agradeço pela abertura. E aí, bom, tem outras aqui, mas eu vou, senão a gente estoura no tempo, né? E tem uma outra pessoa que também perguntou o que você fazia. Estava lá para trás, eu peço desculpa que eu não sabia o nome da pessoa. Por favor, me conta um pouquinho o que são as 3 marcas. Tá, a Doutor Resolve e a Doutor Solution são empresas do setor da construção civil que elas atuam desde o reparo até a construção, né? Então, poxa, uma troca de uma torneira, a instalação de um chuveiro, pintura de uma parede, ou então uma reforma, né? Reformar um cômodo, um banheiro, uma cozinha, construir uma casa desde o zero. Então, a Doutor Resolve ela tem toda essa gama de serviços, né? Sejam eles simples ou mais complexos, a parte de projetos, paisagismo. Então, os principais serviços da construção civil, os nossos franqueados, a grande maioria deles atuam em todo esse leque de serviços, né? E eu falo isso porque às vezes depende da maturidade da franquia, pode ser que não faça construção, né? E a gente respeita esse timing também. E você pode acionar a Doutor Resolve pelo site. Nós temos o nosso site, doutorresolve.com.br. Você faz a sua solicitação por lá, totalmente digital. Você recebe um e-mail, o franqueado faz um contato contigo por WhatsApp, agenda a visita de orçamentos, evidentemente seguindo as recomendações agora da vigilância sanitária, né? Respeitando isso também. Então, ela é uma rede de serviço da construção civil. A Dona Resolve é uma rede de limpeza, soluções de limpeza, que vai desde a limpeza simples, a faxina, até uma limpeza especializada, que seria um tratamento de piso, limpeza de pedra, a parte de estofados também, lavagem de estofado, impermeabilização de estofados. Então, elas são redes de serviço, né? Construção civil e aqui serviços de limpeza. Serviço pós-obra e pré-mudança, assim por diante também. Então, elas se conversam porque, né, a gente fala que a Doutor Resolve ela conserta e a Dona Resolve ela faz a parte de limpeza. Então, nós somos, a Doutor Solução é o braço na América Latina da Doutor Resolve, e juntas elas têm aí aproximadamente 70 franquias, né? Doutor Resolve são 42 no Brasil, mais a América Latina, mais 20. Pode falar. Bom, bacana. Pinote, eu queria aprendi com o Herbert ontem, suas considerações finais, meu grande amigo. Eu só queria entender uma coisa. Eu falo considerações finais, mas faço uma pergunta. Vamos lá. Essa terceira marca aqui tem os nomes em espanhol, Doutor Solution, sim. Solution. Conta para mim uma coisa. Ela é o braço da Doutor Resolve lá no México, então? Quando nós compramos a marca, a expansão que foi feita nesses territórios foi via master franquia, né? E, então tinha um master franqueado que nós tínhamos lá e ele era o responsável por desenvolver o território naquele país, né? Então nós tínhamos, logo que nós compramos, tinha mais um país que se eu não me engano, tinha a Colômbia, que já estava para um outro caminho, mas aí ficou o México. No México não houve renovação desse contrato de master franquia, fincaram algumas franquias e nós temos o Panamá, né? Então não é uma gestão nossa, né? Tinha esse master franqueado. E isso é algo que a gente precisa retomar, né? Esses franqueados, eles existem ainda. A gente precisa retomar a parte burocrática, uma série de coisas, mas evidente que lá, por que foi via master franqueado na época? Porque é um contexto totalmente diferente, né? Que às vezes isso impacta inclusive no método construtivo, a forma como o nosso sistema ele faz cálculos, né? Faz orçamentos, faz ordens de serviço, então tem todo o impacto estrutural do negócio também, né?
Então lá funcionou dessa forma. Então lá a gente tinha esses masters franqueados que exploravam o território, vendiam franquias, e eles eram a franqueadora, vamos dizer assim, né? Evidente que respondendo ao Brasil, mas atuando naquele território. E não é um formato hoje, Ricardo, que a gente entende que faria sentido. Então a expansão está internacional, a gente olha começando com franquia e não mais com master franquia. Isso falando agora de franchising. A gente acredita que é importante ter a operação, desenvolver ela procedimentar, manualizar, adaptar e aí sim exponenciar. Que é a essência do que é franquia, né? Então, que é engraçado que é aquela pergunta que a Malu tinha feito lá no começo, né? Perfeito. Isso aí. Tá. Isso mesmo. Só que uma forma estruturada, são outras leis. Queria ouvir suas considerações finais, a gente vai deixar um gostinho de quero mais para todo mundo, a gente vai voltar. O Herbert já topou, eu vi aqui, ele falou que tá fechadíssimo. E para mim vai daqui Pode usar o Zoom, se você quiser, a gente usa até o Zoom. Tá liberado aqui, se você quiser, faz sentido. Pronto. Tá bom. A gente vai combinar isso essa semana, né? Essa semana acaba amanhã, ou seja, amanhã a gente combina e na outra semana a gente já faz. Você tá entendendo? Porque aqui a gente não vai... Então não é época de coronavírus, bicho. É para agora, é isso né, aí. bicho? É isso não aí. Por favor, eu queria ouvir suas considerações finais e aí... Olha, interessante. Eu acho que são, primeiro que não podem ser finais, né? São considerações a questionar, de repente. Mas eu acho que de fato abraçar esse momento do questionamento, abraçar o medo, né? Até falei pro Herbert um tempo atrás no livro chamado Sorria para o Medo. Eu falei, poxa, é interessante, né? Porque o medo transforma, né? A alegria transforma, mas o medo ele edifica também. Então, beleza, teve uma situação de negação, uma situação de luto, a gente se desconhece nisso, eu não me desconheço como um trabalhador, eu não me conheço como um trabalhador digital, eu não me conheço trabalhando home office. Se abra isso, cara, se joga, é uma coisa a menos para você ter que lidar depois. Então se joga no digital, se joga no interativo, se joga com a interativa também, vai lá, faz o curso com o Ricardo, se aperfeiçoa como líder, né? Se encontra. Aproveita esse momento e não confunda não ter serviço com não ter trabalho, né? Mesmo não tendo trabalho, você tem a si próprio para se trabalhar. Então, se questiona, né? Se permita esse tipo de coisa, questione o óbvio, reveja a sua rotina, reveja as suas prioridades, né? A rotina, ela é avassaladora, ela te tira do centro, né? A gente estava falando disso um pouco mais cedo, né, Ricardo? Mas volte para isso, né? Eu acho que foi um chamado para todos se reconectarem exatamente, se perderem, primeiramente, e depois se reencontrarem, né? E talvez diferentes do que quando se perderam. Ontem, o Tom do Grupo Trigo, ontem não, na terça-feira, aliás, ele fez uma live com o André Friedheim, o presidente da BF, e ele falou algo que eu achei muito interessante, né? Não adianta você querer comparar o hoje com o mesmo período do ano passado. Compare o hoje com o que aconteceu na primeira semana de isolamento social. O quanto você evoluiu a partir dali como pessoa, como empresário, as decisões que você tomou, os erros e os acertos que foram construídos ao longo dessas 4 semanas, que estão valendo por 4 anos e 40 anos para outros, né? O descobrimento, o quanto eu estou culpando, o quanto eu ainda estou no locus externo, né? E o que raio que é isso de locus externo, inclusive, se você não sabe, né? Mas qual é o teu centro? Se reconecta, se questiona o óbvio, questiona o que você está fazendo, aproveita esse momento que foi uma deixa de um vírus aí, que surgiu lá na China, para você parar a tua vida, que você nunca parou, porque você sempre se queixou de não ter tempo, então toma, né? Toma tempo. Aproveite. Perfeito. Faça bom uso. Parabéns. Muito bom, muito obrigado. Eu quero... Imagina, eu super agradecido. Quero fazer aqui uma consideração. Eu estou vendo aqui vários grandes amigos, mas eu não posso deixar de ver os comentários que a Irani tem feito aqui, né? A Irani é além de cliente, ficou uma grande amiga. Irani é uma parceira incrível. A Irani tem assim, uma reinvenção da vida dela. E ela escreveu assim, tá assim, não é essa parte da minha equipe, se eu sou fã, não é essa parte aqui, não. Essa aqui. Ela pediu para avisar, porque ela quer trazer a equipe dela todinha, porque ela é da Cardiff, para assistir
a nossa live, né? E Show. puta parceira, ela é fantástica, gente. Se existe uma mulher que entende de atendimento a cliente, que tem na veia, assim, mas na veia mesmo, e sabe fazer uma gestão de pessoas com propósito no relacionamento com o cliente, é a Irani, que eu conheço. Muito fera na parte relacional. E ela pôs assim, o medo nos destrói e constrói e nos deixa mais forte. E aí ela vem, né? E aí faz mais umas outras, eu perdi onde é que ela escreveu, mas tá bem. Quero agradecer a Inês, quero agradecer a um monte de gente que eu vi, depois eu agradeço no WhatsApp. Pinote, gratidão, muito obrigado por você ter aceito esse convite. A gente vai fazer a próxima. Cara, sem palavras. Igualmente, muito Incrível, grato pela oportunidade. Sucesso, sou seu fã. Igualmente, grato pela oportunidade, espero que tenha somado aí a todos. Enfim, quem quiser, estaremos aí daqui uma semana, ponto, já marcado, por que não? Já tá marcado. O Herbert daqui a pouco dá o ok aqui pra gente na agenda, vamos ver se o Herbert não voltou pros treinamentos aí também, ok, pronto. E Perfeito. aí a gente vai se organizando. Tá bom. Obrigado, gente. Agora chuva de coraçãozinho. Pode dar chuva que não tem problema, agora pode travar. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos aí, até mais. Obrigado.